Olá pessoal, então vamos seguir aqui, vamos gravar hoje a nossa segunda parte da videoaula sobre melhoramento genético de bovinos. O slide que a gente parou na videoaula anterior foi esse aqui, mostrando como é que se faz a avaliação genética tradicional. Então o sêmen de vários touros que estão sob avaliação são distribuídos para as propriedades parceiras, para os parceiros, são utilizados de forma aleatória nas suas matrizes. Esse sêmen vai sem identificação do animal, apenas com um número. As progênies e os outros parentes desses animais vão produzir, nascer, crescer, produzir para características de interesse. Os fenótipos vão ser coletados e as informações de pedigree vão ser coletadas. E isso aí vai formar um banco de dados, vai ser utilizado para estimar o valor genético tradicional que aparece nos sumários. E agora, nessa videoaula de hoje, a gente vai explorar a parte de genômica. Como é que está a situação da genômica no Brasil, especificamente no Brasil? Vamos fazer um histórico geral, mostrando alguns dados de outros países. E vamos focar em mostrar como que está. Não vamos falar de métodos, vamos falar de como é que está a implementação da genômica no Brasil nas diversas raças. Aqui a gente vai abordar, além de gado de corte, alguns exemplos interessantes de aplicação em gado de leite que tem sido feito no Brasil. Aqui tem várias sugestões de material que está disponível no YouTube, que eu utilizei como base para montar esses slides, então tem vários webinars aí, nesse ano de 2020, início de 2021, muito material foi feito, lives, palestras, discussões muito interessantes, muito ricas, e estão disponíveis no YouTube. Depois, se vocês quiserem ver esse material completo, podem assistir. É muito material de Embrapa, de colegas professores, de associações, que dá um panorama geral de como está a situação da genômica aplicada no Brasil. Sugiro que vocês vejam e agradeço aos colegas que disponibilizaram um material tão rico, tão importante para a gente entender melhor como é que está a avaliação genética genômica no nosso país. Rapidamente aqui, o que é seleção genômica? Então, além daquela avaliação tradicional que a gente inclui a informação de pedigree e fenótipo que a gente coleta na progênie, nos testes de progênie, agora a gente vai coletar também o DNA de um tecido biológico, pode ser um pelo, pode ser sangue, pode ser algum outro tecido biológico, extrair o DNA, fazer a genotipagem com chips de SNPs específicos, Então, o nosso banco de dados agora, ele vai constar não somente dos fenótipos, dos pedigrees, mas também dos genótipos. Isso vai compor um banco de dados, isso aqui também é feito com a ajuda dos produtores parceiros, das associações, através das metodologias genético-estatísticas, aí vamos fazer a predição do mérito genético genômico. Se for em gado de corte, a gente costuma chamar de DEP, DEPG, DEP genômica. Ou em gado de leite, o pessoal costuma chamar de GPTA. São os valores genéticos genômicos para gado de corte e para gado de leite. Quais os objetivos principais de utilizar essa metodologia? Quais as vantagens principais de utilizar essa metodologia? Aumentar a acurácia. Vários trabalhos mostram o aumento de acurácia quando se passa a utilizar a avaliação genética genômica, e reduzir o tempo de avaliação, ou seja, a gente reduz o intervalo de geração. E a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente tem em bovinos, é esse longo intervalo de geração, esse longo tempo que os genes demoram de passar de uma geração para outra, que é calculado de forma média. E isso acaba afetando, prejudicando os ganhos genéticos. Então agora a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação de um animal muito jovem, e definir se ele vai ser mantido no rebanho, se ele é um animal que pode ir para um teste de progênie, Então a gente vai mostrar isso mais adiante. Obviamente, além dessas duas vantagens, tem a questão econômica, Então os custos de genotipagem estão ficando cada vez mais reduzidos,
E dá para a gente ver, né, tem até um exemplo numérico aqui mais adiante que mostra o impacto econômico, né, o ganho que o produtor vai ter por fazer essa avaliação genômica na sua propriedade. O fluxo no processo de seleção genômica é bem interessante, né? Então a gente vai ter aqui o que a gente chama de populações referência. Nessas populações, então, os animais têm que ser genotipados, fenotipados e também, como já é tradicional, coleta-se as informações de pedigree, né, do parentesco. Essas informações de fenótipos, genótipos, fenótipos e pedigree vão compor um banco de dados. Nesses bancos de dados, a gente vai proceder às análises, né? Então vem a parte de controle de qualidade e vamos usar equações de predição, né? Para esse W aqui seria uma matriz dos genótipos e o que a gente quer estimar são os efeitos dos marcadores que têm associação com a variação fenotípica da característica de interesse, com o nosso Y. Então vamos estimar os efeitos desses marcadores e dos efeitos desses marcadores que o indivíduo tem, vamos estimar o valor genético genômico, os GBVs, né? Que é dado aqui pela multiplicação da matriz dos genótipos pela matriz dos efeitos. Então, com isso aqui, ajustando essas equações de predição, a gente vai ter os efeitos dos marcadores e atribuir valores genéticos, genômicos para esses animais aqui que nós coletamos, genótipos, fenótipos e pedigree. Em um terceiro passo, nasceu lá bezerrinhos e bezerrinhas, né? Nós não vamos ter fenótipos desses animais, né? Pesos ao ano, sobre ano, produção de leite, né? Então esses animais jovens, eu posso coletar o material biológico, genotipar para aqueles tipos de marcadores e multiplicar pelos efeitos estimados previamente, ajustado com os dados coletados nessa população referência. Então eu vou ter os GBVs, né, os valores genéticos genômicos, para esses animais jovens, né? Tourinhos que podem ser futuros touros que vão para a central de inseminação para fazer coleta de sêmen, vão ter valores genéticos genômicos que permitem uma pré-seleção desses tourinhos, né? Bezerras, o produtor pode ter valores genéticos genômicos dessas bezerras, definindo se ele vai fazer a cria e recria. Por exemplo, em gado de leite é muito caro essa cria e recria de bezerras até a idade do primeiro parto, né? Então essas informações já passam a ser utilizadas aqui nesses animais jovens para se tomar decisões nas propriedades e para se definir quais animais vão passar naquele funil inicial para serem possíveis doadores de sêmen para uma avaliação genética via teste de progênio. Só que esses animais jovens, os que são selecionados, né, os de alto valor genéticos, eles, imagina aqui um tourinho, por exemplo, então vão coletar a sêmen dele, vão distribuir para as fazendas, né, junto com sêmen de outros tourinhos que estão sob avaliação, e vamos ter a progênie deles produzindo, né, chegando à idade produtiva, e aí a gente já vai coletar, já temos o genótipo dele, né? Vamos coletar os fenótipos, o pedigree, e vamos reajustar essas equações de predição, né? Passar para essa fase aqui. Então, é um sistema que se retroalimenta e tendo sempre essa predição do valor genético genômico dos animais jovens para pronto uso pelo proprietário, tá? Então é muito interessante, né? A gente sabe que nos Estados Unidos e em países da Europa isso já tem quase 2 décadas que foi implementado, e a gente vai ver que em várias raças aqui no Brasil esse processo está sendo implementado nos últimos anos. E essa estratégia de associação genômica ampla não é só aplicada ao melhoramento animal e vegetal, né? Na saúde humana, para as características complexas também, né? A gente pode ter populações, referência a populações de treinamento, onde você tem genótipos e fenótipos, você usa equações de predição, estima os efeitos marcadores associados àquela característica, que pode ser uma doença. Aí um novo paciente ou um paciente jovem, né? Você apenas genotipa esse paciente e você vai ter
o risco dele ter uma doença complexa. Você pode ter tratamentos, medicamentos que são melhores para aquele paciente, ou seja, a gente tem um tratamento médico especializado. Então a gente espera, né, que essa década agora de 20 a gente tenha grandes avanços com a implementação prática dessas técnicas aí, ajudando na saúde humana. Um histórico aqui da seleção genômica no mundo, né? Aqui o holandês nos Estados Unidos, mostrando aqui a questão econômica mesmo, né? O ganho médio aqui em dólar por ano, né? Antes da implementação da seleção genômica, no início da implementação da seleção genômica, e aqui depois da seleção genômica já está implementada plenamente, né? Aqui o progresso genético para algumas características. Esse marronzinho é antes da implementação da genômica e o tracinho preto é depois da implementação da seleção genômica. Então a gente teve aqui aumento do ganho genético para a produção de leite, para a produção de gordura, proteína, conformação, as características de conformação, né, aquelas medidas lineares. Longevidade é uma característica importante, difícil de medir, porque você tem que esperar toda a vida produtiva do animal, né? Os ganhos foram muito grandes. A fertilidade, que muitas vezes tinha uma associação genética, uma correlação negativa, né? Desfavorável com as outras características, agora ela passa a ter ganhos também em conjunto com as características produtivas. Em relação a doenças, né? Praticamente não tinha ganho genético, por exemplo, aqui para cetose, agora tem os ganhos genéticos consideráveis. Para mastite também é outra doença que ataca a glândula mamária. Então, muito interessante aqui os ganhos devido à implementação da seleção genômica na raça holandesa. Aqui os animais genotipados, também holandês, mostrando aqui que em 2018 já se superam 2 milhões de animais genotipados, né? Como eu falei, isso já começou nos Estados Unidos há muito tempo e agora a gente está implementando isso no Brasil para algumas raças de gado de leite e gado de corte, e a gente tem chegado aí, né, em torno de 300 mil, mais um pouco, animais genotipados. Então vejam que em nível mundial o número de animais genotipados já é muito grande. Isso aqui é importante porque quanto mais animais genotipados, a gente vai retroalimentando essas equações de predição, melhorando essas equações de predição, tendo um grande número de animais genotipados e fenotipados. E quando você estima o valor genético de um animal jovem apenas genotipando ele, você vai ter uma melhor, né, uma acurácia maior aqui da predição desses valores genéticos. Aqui é o Angus, mostrando também a quantidade de animais genotipados aqui até 2020, dá para ver que chega aqui em torno de quase 800 mil animais genotipados. Então essas raças taurinas de corte também fora do Brasil já estão bem avançados. Aqui a habilidade de predizer o valor genético, ou seja, a acurácia, né? Aqui seria o BLUP convencional, aqui o SS BLUP, né? No início da implementação e depois já implementado. Então mostrando para algumas características aqui de desempenho o aumento na acurácia devido à implementação da avaliação genética genômica. Esse é um painel que eu mostrei em nível de Estados Unidos e alguns outros países, né, da Europa. E agora vamos ver como é que está a nossa situação, né? Então a gente tem, né, muito, como eu mostrei na videoaula passada, um grande número de programas de melhoramento com equipes altamente especializadas, fazendo predição de valor genético há muito tempo, com sumários sendo lançados aí com a DEP convencional. E nos últimos anos, né, eu diria aí nos últimos 5 anos, 8 anos para algumas raças, começou-se a implementação da seleção genômica. O problema aqui não é a equipe com competência para fazer essas avaliações genéticas. É uma questão mais de aceite do produtor, de recursos, né? De começar a definir quem vai pagar essa genotipagem. Às vezes o produtor no início não está sensibilizado nas vantagens que ele vai ter
de pagar essa genotipagem, é mais um custo, né? E isso foi feito muitas vezes com a implementação, o uso de dinheiro público para algumas associações, e a partir do momento que tem aquele início, aquele start, os produtores começam a ver as vantagens e começam eles mesmos a genotiparem seus animais. Então temos muitos casos interessantes aqui em gado de leite, em gado de corte, que eu vou mostrar alguns para vocês. Não são todos que eu vou citar aqui. Então a gente já tem sumário genômico para algumas raças taurinas, né, no sul do Brasil, parceria com a Embrapa, para Hereford, Angus, né, nós temos para gado de leite, o gileiteiro, o girolando, nós temos aí na BCZ o Nelore, né, para corte. Então são alguns exemplos. Geralmente parcerias aí de Embrapa com as associações, óbvio que as empresas de avaliação genética particular também estão nesse caminho fazendo suas avaliações. A primeira coisa então seria genotipar os animais. Para genotipar você tem que coletar um material biológico. Então aqui tem um exemplo acho que é da BCGIL, né, Associação Brasileira de Criadores do Gileiteiro. Então tem um envelopezinho, você coleta lá o pelo do animal com o bulbo, coloca dentro desse envelopezinho, bota a informação de codificação para ter o ID do animal, encaminha isso para a genotipagem, feito por uma empresa terceirizada, geralmente mediada pela associação ou por quem está fazendo a avaliação genética. Esse material vai ser genotipado e vai ser remetido, no caso aqui da BCGIL, para a Embrapa, que lá em Juiz de Fora tem um núcleo de pesquisadores com grande competência na parte de bioinformática. Eles vão fazer a avaliação genética genômica e disponibilizar isso através de leites aqui, através das GPTAs em sumários. Inclusive eles têm sumários de touros e sumários de fêmeas. Os chips que têm sido utilizados para taurinos são chips em torno de 50K, tá? Para zebuínos também tem chips específicos de 35K e agora já tem chip de, se não me engano, de 54K utilizados em zebuínos. Então no Brasil tem sido utilizado esses chips nessa faixa de densidade. Alguns exemplos aqui então. Primeiro no gileiteiro, né? Isso aqui está numa daquelas lives lá, depois vocês podem ver, lá tá completinho, bem interessante. Então, o Programa Nacional de Melhoramento de Leiteiro foi o primeiro programa de melhoramento do mundo a implementar um teste de progênie, isso lá em 1985, teste de progênie convencional. Distribui o sêmen, o animal insemina as fêmeas nascem, tem que expressar a característica, faz o controle leiteiro, monta os conjuntos de dados com o pedigree fenótipo, não só para a produção de leite, outras características, remete para quem vai fazer a avaliação genética, faz-se a avaliação, BLUP com equações de modelos mistos e sai no sumário de touros, né? Isso em 85. Já em 2016, aqui ó, o Programa Nacional de Melhoramento de Gado Leiteiro foi o primeiro programa de melhoramento do mundo a utilizar a seleção genômica para a produção de leite em uma raça zebuína, no gileiteiro, tá? Isso aqui então mostra a evolução em termos de produção de leite nessa raça, desde 88 até 2018. Dá para a gente ver aqui então que foi em torno de 2.000 quilos por lactação, né, em torno de 305 dias, chegando aqui, beirando aqui a 5.000 quilos ou 4.500 quilos em 2018. Então isso aqui mostra um ganho fenotípico, né, muito grande. Óbvio que ganho fenotípico ele pode se dever a aspectos genéticos e melhorias também no ambiente, mas vamos ver os ganhos genéticos aqui, tá? Então aqui foi apresentado alguns marcos na inovação de inscrição de touros jovens. Touro jovem é meio que um funil, você tem um grande número de tourinhos, né, com os produtores parceiros, aqueles que potencialmente podem ser touros que vão para centrais e vão ser utilizados, avaliados em teste de progênie, tem que passar por um funil, né? Então em 2008 a exigência aqui de mães tops 10% em valor genético para a produção de leite. Essa era a exigência lá em 2008, quando começou lá a avaliação genética. 2009,
pré-seleção de touros também em função de eficiência reprodutiva. 2016, quando eles começaram a implementar a seleção genômica, eles já pediam uma pré-seleção genômica opcional em termos de fazenda, ou seja, nasceu lá o tourinho, ele é filho de um animal excepcional, de uma fêmea excepcional, coleta-se o material biológico dele, genotipa, né, e já tem aqueles efeitos estimados na população referência, então você prediz o valor genético genômico dele, e aqueles tops, né, vão para teste de progênie, desses tourinhos vão para teste de progênie. A partir de 2018, eles já botaram como obrigatória essa pré-seleção genômica, tá? E isso é uma tendência em todos os programas de melhoramento. Os tourinhos que são potenciais animais a participarem de teste de progênie têm que ser tops, né, em uma seleção genômica prévia, né? Então, só genotipa o animal assim que ele nasce, você já sabe se esse animal tem potencial para ir para um teste de progênio, ser um futuro touro melhorador por essa pré-seleção genômica. Aqui os valores genéticos genômicos para a produção de leite e ao longo dos anos, mostrando aqui então, eles começaram a partir de 2015, 2016, né? Esses que tem essa setinha vermelha são os touros tops, né, por avaliação genética tradicional. Já aqui, a partir de 2016, que começou a avaliação genética, né, vamos fazer assim, ó, vamos botar aqui os touros tops são acima desse risco que eu botei aqui, ó. Aqui já são touros jovens, onde você tem essa pré-seleção genômica aqui. Então, esses animais são animais de grande GPTA, podem ter baixa acurácia ainda, né, mas são potenciais animais a serem, depois se coletar sêmen desses animais, fazer o teste de progênio para realimentar essas equações de predição. Então, daqui a pouco, esses tourinhos aqui estão também além do valor genético alto, né, que essa DEP pode aumentar ou diminuir em função da coleta de dados das suas progênies, ser reavaliados e avaliar, e eles vão estar com acurácia alta e com mais certeza com relação a esse valor genético deles. Então dá para ver que esses tourinhos jovens, né, que é o que a gente espera, né, que a progênie seja melhor do que os pais. Aqueles critérios, mostrando de novo aqueles critérios iniciais, né, em termos de valor genético. Depois, quando exigiu que as fêmeas fossem top 10% para a produção de leite, e depois a pré-seleção genômica deu um up aqui, né, nos ganhos genéticos a partir da implementação da seleção genômica. Isso aqui é engenho leiteiro, pessoal. Então, aqui mostrando essa oportunidade, né, desses novos grupos de tourinhos que podem ser encaminhados para teste de progênie como potenciais melhoradores e que vão provocar ganhos aqui, provavelmente, via melhoramento genético. Essa pré-seleção de tourinhos, né? Então, imagine aqui um exemplo, como se o proprietário lá tivesse 5 tourinhos, coletou material genético, genotipou, multiplicou lá pelos efeitos estimados em uma população referência e identificou 2 animais aqui superiores, né? Então, se ele puder mandar um animal aqui para teste de progênie, né, ele tem a opção de escolher entre esses 5 aqui o animal, né? Esse aqui é o melhor, mas pode ser que esse aqui também seja bom para uma outra característica, né? Então, ele pode avaliar a questão de endogamia, qual desses 2 ele vai enviar. Então, isso aqui já é uma avaliação importante. A gente sabe que o teste de progênie é caro, é muito demorado, então essa pré-seleção aqui já otimiza bastante o processo. A informação genômica também não presta só a macho, né? Então, nasceu a animais adultos, você pode genotipar e ter o valor genético genômico desse animal. Isso pode agregar valor na hora de você comercializar, definir uma vaca que vai ser doadora, né?
E animais jovens, você genotipa, avalia o valor genético genômico desses animais e define se você vai fazer descarte ou não, vai criar esse animal até a fase produtiva, né? Então, que é um custo muito grande. Então, aqui serve para descarte das fêmeas adultas, serve para definir um animal, agregar valor nesse animal na hora de comercialização, definir a intensidade de uso desse animal em reprodução, e aqui para definir em criar e recriar esses animais jovens ou não. Então, eles fornecem dois tipos de informação, uma informação do valor genético genômico, que é a PTA e a GPTA e a acurácia, para a produção e para a idade ao primeiro parto, para o produtor de todas as suas fêmeas genotipadas, e o produtor toma a decisão que ele quiser. Isso aqui vai em sigilo, ele define se ele vai divulgar isso aqui ou não. E também eles fornecem o sumário de fêmeas, esse aqui é público, né? Além do sumário de machos, fornece o sumário de fêmea, que permite agregar valor a essas fêmeas em leilões, em venda de embriões, né, de matrizes. Então é bem interessante aqui, além de explorar a venda de material genético dos machos, se explora também essa questão da venda, comercialização das fêmeas. Aqui já é do Gerolando, né? O programa lá é liderado pelo Marcos Vinícius. Aqui também o valor genético genômico, mostrando os critérios que eram utilizados inicialmente, depois os novos critérios, que aqui é o início da implementação da genômica, e depois com a seleção genômica, mostrando aqui a tendência de ganho genético, né? Também aquele ganho acelerado aqui. Aqui a tendência de ganho também do valor genético genômico para produção de leite em 305 dias e para a idade ao primeiro parto, mostrando uma correlação genética aqui negativa, né? E na verdade é uma correlação favorável, né? Eu quero aumentar a produção de leite e eu quero diminuir a idade ao primeiro parto. O que parecia às vezes impossível quando a gente usava somente os métodos convencionais, né? Que é aumentar a produção de leite sem prejudicar a fertilidade. Aqui dá para ver que com o uso da seleção genômica estão conseguindo isso de forma muito interessante. Isso aqui o Marcos apresentou e eu achei bem interessante e vou incluir aqui, né? Mostrando que além de reduzir o intervalo de geração, aumentar a acurácia, tem a questão econômica mesmo, de aumentar a lucratividade do sistema, né? Então aqui, como a genômica pode me ajudar a aumentar a rentabilidade? Então a situação prática aqui. Então ele cita lá que o custo da cria e recria está em torno de, por cada fêmeazinha, né, até a idade ao primeiro parto, está em torno de R$ 3.500. Se utilizar a fertilização in vitro, isso aqui vai aumentar mais ainda, né? Então, se tem 5 animais jovens para reprodução do rebanho e só precisa manter 2 desses 5, qual animal vai descartar, né? Se não tivesse uma pré-seleção genômica, você teria que esperar as fêmeazinhas nascerem, vão recriar elas. Na primeira produção, você definiria lá quem você ia manter, ou você utilizaria informação dos parentes, né, mãe, irmãs, né, que é sempre questionável isso. Mas vamos imaginar agora que a gente tem uma pré-seleção genômica, né? Então, se a gente for dentro do sistema deles aqui, do Girolando, o Clarify aqui, a genotipagem está em torno de R$ 230 por cada animal. Para genotipar 5 fêmeazinhas, gastaria-se R$ 1.150, né? Se fosse criar 5 para depois definir lá, pós-recria, qual eu iria descartar, quais eu iria manter, eu iria gastar 5 vezes 3.500, 17.500, né? Mas com a genotipagem eu posso genotipar, predizer o valor genético genômico para 2 características aí, sei lá, 3 características, produção de leite e algumas reprodutivas. E aí eu quero aumentar a produção de leite, então essas aqui são as melhores, né? Eu quero diminuir a idade ao primeiro parto, eu quero diminuir o intervalo de parto. Então, parece que essas duas são as melhores. Eu iria descartar essas aqui, iria economizar esses 3 animais aqui vezes
3.500, ou seja, ele ia economizar mais de R$ 10.000 tendo que fazer a cria e recria desses animais. Então não é só, parece pouco, né? Diminuir o intervalo de geração, melhorar a acurácia, que já é uma maravilha, né? Tem também esses aspectos práticos dessa pré-seleção, de agregar valor, né? A esse material genético na hora da comercialização, de definir por descarte ou não, definir pela cria e recria ou não, que vai botar dinheiro no bolso do produtor. Então a tendência é que os produtores, vendo isso, eles comecem a genotipar um grupo maior de animais. Isso melhora as equações de predição e vai retroalimentando todo esse sistema. E o melhoramento genético e genômico tem tudo para alçar voo nessa década de 20 aqui no Brasil. Zebuínos de corte, né? A BCZ fez uma parceria em parceria com a Embrapa, né? A partir de 2018 começaram a fazer na raça Nelore. Ainda não iniciaram para as outras raças. E aqui no primeiro sumário que eles geraram tinha em torno de 50 a 60 mil animais genotipados. Em 2019 em torno de 150 mil, e agora em 2020, o último que eles lançaram, em torno de 300 mil. Provavelmente agora em 2021 já vai ter um número maior de animais genotipados. Isso é muito pouco para o Nelore, né, que tem é o grupo genético que tem maior número maior efetivo de animais no Brasil. Então a tendência é que isso aqui vai aumentar muito o número de animais genotipados assim que os produtores comprarem mais essa ideia e verem que vão ganhar dinheiro com a avaliação genética e genômica dos seus animais. Uma informação aqui do Nelore, né, é os ganhos em acurácia. Aqui a avaliação genética tradicional, a acurácia pela avaliação genética tradicional e a genômica, mostrando ganho para todas as características avaliadas aqui. E aqui no sumário de 2020 do Nelore, mostrando o sumário com as DEPs, valores genéticos genômicos, né? O nome do animal, o proprietário. Vejam aqui que já é um nome, é uma empresa, né? Então a tendência de empresas rurais, né? Isso também vai melhorar muito a avaliação genética, como aconteceu na avicultura, na suinocultura. Aqui a fazenda, o município Terenos, no Mato Grosso do Sul. Aqui o número de filhos avaliados para cada característica, né? Então, para essa característica foi 1748, 78, né? Aqui o índice da BCG, índice genômico, o valor, animal é DECA1, aqui a endogamia, e aqui vem as DEPs e acurácias, DEPs genômicas e acurácias desses animais para várias características. Aqui seguem para outras características, aqui as siglas do que tem no catálogo. Está disponível na rede, vocês podem entrar na página da BCZ e baixar o PDF, né, desse sumário genômico aqui. Metodologia que eles usam, como eles têm muitos animais com pedigree fenótipo e poucos com genótipos, eles usam o SS-BLUMP. Então, aqui outro animal, aqui com um número maior de filhos para todas as características. Aí dá para ver que a acurácia dele é maior, né? Aqui outro animal com números menores de filhos, para algumas características ele não tem nenhum filho avaliado, mas ele tem DEP genômica, porque basta multiplicar a sua matriz de genótipos pelos efeitos estimados em populações referências, né? Lógico, aí a acurácia vai ser menor para essas características, onde ainda não tem informação dos filhos ou tem poucas informações dos filhos. Outro animal, também pouquíssimos filhos avaliados, né? Acurácias menores. Em taurinos também tem uns trabalhos bem interessantes com o Fernando Cardoso, lá da Embrapa no sul do Brasil, para Hereford, para Angus. E aqui interessante é que aqueles chips para bovinos, além de eles servirem para predizer os valores genéticos para várias características produtivas e reprodutivas, nesses chips já tem marcadores específicos para alguns genes candidatos conhecidos, genes que já se conhece a função biológica, já são sequenciados, né? Como da miostatina, para termotolerância. Então,
Atualmente, no holandês, isso aqui tem também para várias doenças, né? Então você genotipa, você vai predizer o valor genético para as características produtivas, reprodutivas de qualidade, e ainda você vai ter marcadores específicos para alguns genes específicos de doença ou de ligados à produção ou à resistência, a alguma tolerância a alguma doença. Aqui no Angus, mostrando os ganhos em acurácia com avaliação tradicional e genômica para várias características. Lá eles fazem um trabalho muito interessante com resistência a carrapato, né? Isso é uma coisa bem chata, contar carrapato, né? Mas observem aqui que aumentou a acurácia para praticamente todas as características. Aqui na raça Hereford e no Braford, né, um composto para várias características aqui também que mostram tolerância desses animais, resistência desses animais para aumentar a produção nos trópicos, também mostrando aumento na acurácia para todas as características. Para finalizar aqui, mostrando que o método tem sido utilizado é o single step, né, o SSG-BLUP. Então, aquele método que permite você tem muitos animais com pedigree, muitos animais com fenótipo, poucos com genótipo. Então você pega, faz a matriz de parentesco A, faz a matriz de parentesco genômico G e combina elas numa matriz H e utiliza nas suas equações de predição para estimar os valores genéticos do genoma. Basicamente, esse método tem sido utilizado para tudo que tem sido feito no Brasil por enquanto, né? Dada essa particularidade de você ter muitos animais com fenótipo, muitos animais com pedigree e poucos animais genotipados. Tem mais um slide aqui que mostra que os ganhos podem ser muitos, né? Para produção de leite, eficiência alimentar tem uma característica que está sendo muito trabalhada. Emissão de metano, resistência a doenças, longevidade é uma característica interessantíssima também, difícil de medir por métodos tradicionais. Qualidade de produto, né? Carne. O ganho pode ser médio aqui para as características de carcaças reprodutivas. E o ganho pouco, lógico que isso aqui tudo comparado com a avaliação genética tradicional, as características mais de desempenho. Basicamente isso, pessoal. Agradeço a atenção.